Amém? Jesus veio, Jesus subiu aos céus e Jesus voltará. Ele vem e Ele voltará para nos salvar novamente. Estou muito feliz com esses dias, com a igreja. Vejo a igreja alegre, vejo a igreja feliz. E se a igreja fica feliz, eu fico feliz também. E vejo que a alegria está num renovo do nosso coração por Jesus Cristo. Eu vejo cada vez mais as pessoas na nossa igreja apaixonadas por Jesus. A minha oração é que esse nosso amor por Jesus continue sendo cada vez mais forte. Possamos ser cada vez mais conhecidos como uma igreja que ama Jesus, uma igreja que se satisfaz em Jesus, uma igreja que reparte em Jesus. Nós estamos nesse mês de agosto falando sobre as parábolas de Jesus. Jesus, quando esteve conosco neste mundo, ele muitas vezes usou dessas histórias criativas para nos mostrar uma realidade que muitas vezes era difícil de ser entendida. Jesus usou parábolas para nos ajudar a entender mais claramente a própria mensagem da salvação. Jesus usou parábolas para que nós pudéssemos de alguma maneira entender mais algumas coisas que ainda vão acontecer. Toda parábola ela exige de nós uma resposta. Em nenhum momento Jesus contou uma parábola sem que ele tivesse um objetivo de que houvesse uma mudança, uma resposta tinha que ser dada. Muitas vezes nós caímos na armadilha de querer interpretar as parábolas, palavras por palavras, símbolos por símbolos, e cada vez eu tenho entendido mais que as parábolas elas têm um sentido só, uma só lição. Se Jesus não decifrou essas parábolas detalhadamente para os seus discípulos, então nós não devemos cair nessa armadilha de querer achar uma simbologia além daquela mensagem original. E de alguma maneira nós vivemos 2 domingos onde nós vimos 2 parábolas, onde Jesus traz a sua mensagem sobre a misericórdia de Deus para os culpados. Jesus veio para salvar, como nós cantamos aqui, salvar todos aqueles que entendem que precisam ser salvos. O grande conflito que Jesus tinha com os fariseus e os mestres da lei é que eles achavam que pela religiosidade, por cumprirem todas as regras, eles já estavam salvos. Eles não precisavam de um Messias, alguém que pagasse o preço pelo pecado deles. E Jesus aponta, através das parábolas, que todos necessitam de graça e esperança. Mas hoje nós vamos falar de uma outra mensagem que Jesus traz através das parábolas, quando Jesus muitas vezes usa as parábolas para nos ajudar a entender uma realidade de coisas que devem acontecer nos últimos dias. Se existe algo que talvez hoje está tão fora de moda, é falar que Jesus vai voltar. Talvez por causa da crise e da economia fraca, a falta de perspectiva, talvez agora a gente até comece a querer que Jesus volte. Mas nos últimos anos ninguém queria que Jesus voltasse. Ninguém queria que Jesus voltasse antes da sua lua de mel, antes da sua viagem para Disney, antes de você comprar o seu carro zero, antes de terminar de pagar a sua casa. O fato é que nós como igreja, nós precisamos também contar a história de um Cristo que está vivo e vai voltar. Muitas das parábolas que Jesus conta, ele fala sobre a sua vinda. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 24. Jesus está com os seus discípulos e
se você está percebendo, Mateus capítulo 24 já é quase o fim da história de Jesus. E Jesus deixa claro aos seus discípulos que ele será entregue para ser morto, será entregue como sacrifício, mas ele ressuscitará e subirá aos céus, mas lá ele não ficará para sempre, ele voltaria. Seus discípulos, acompanhando tanto tempo essa mensagem de Jesus, começam a questioná-lo e perguntam para ele quando isso tudo aconteceria. O capítulo 24, então, é um capítulo que nós precisamos lê-lo sempre e tê-lo de alguma maneira nas nossas memórias, nos nossos corações, pois aqui não é nenhum outro texto apocalíptico, não é Apocalipse, não é Daniel, não é nenhum outro profeta, mas é o próprio Jesus, o Cristo, Filho de Deus, nos dizendo exatamente aquilo que vai acontecer quando chegar o tempo da sua volta. Então Jesus começa a apontar para alguns sinais do fim dos tempos. E ele chega até o versículo 44. Esse versículo 44, ele diz assim: assim vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Interessante observar o texto dentro do seu contexto histórico, e aqueles discípulos, aqueles que se tornariam depois os apóstolos, os primeiros seguidores, eles tinham em sua mente que aquilo ia acontecer de uma maneira muito rápida, e eles imaginavam até mesmo que eles seriam a geração que viria Jesus voltar. Eles viviam a iminência da volta de Cristo. Mas quem estava aqui hoje de manhã, e nós estamos estudando eclesiologia, a história da igreja de alguma maneira, nós já vivemos então agora uma história eclesiástica, uma história de seguidores de Cristo de 2000 anos. E o fato é que Jesus ainda não voltou. Mas ele vai voltar. Se estava perto ali naquele momento, imagina para nós agora. Tem gente que se arrepia quando a gente fala nisso. Mas toda vez que Jesus fala sobre a sua volta, ele não vem para nos despertar medo. Ele não vem para que nós tenhamos assim as nossas vidas de uma maneira assim bloqueadas, que nós paremos de fazer tudo, mas ele simplesmente quer nos dar esperança. Toda vez que nós estamos olhando para a volta de Cristo, nós precisamos olhar para a volta de Cristo com esperança. Porque mesmo que a gente esteja ouvindo todos esses sinais, sinais de morte, sinais de tragédia, sinais de guerras, o que Jesus está querendo nos dizer é que Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Se tudo começou com Cristo, tudo terminará com Cristo. Que mesmo que o inimigo queira ou os homens desejem, mas eles não terminarão com o mundo. Mas Jesus Cristo virá trazendo o fim. O fim está em Jesus. E nós precisamos ter a nossa esperança em Jesus. Mas Jesus também alertou que ele viria numa hora em que nós menos esperássemos. Quando nós achávamos assim que estamos todos contentes, felizes, satisfeitos, confortáveis, já até se esquecendo do fim, porque o presente é tão bom. Jesus alerta. Vigiem, orem. E para que nós pudéssemos entender essa realidade das últimas horas, Jesus conta essa parábola. A parábola que nós conhecemos nas nossas Bíblias como a parábola das 10 virgens. Eu estava estudando de novo essa parábola, e eu sempre li essa parábola desde criança, e nunca ninguém me ensinou direito. Eu achava que eram as 10 noivas, elas 10 iam casar com o noivo. Nunca ninguém me ensinou direito essa parábola. Mas agora eu entendi, eu vou repartir com os irmãos aquilo que eu entendi. Vamos ler juntos então, Mateus capítulo 25. Jesus então compara o reino dos céus, a sua volta,
com esta parábola. A partir do versículo 1, se você tem a sua Bíblia, eu vou ler na versão NVI. Se você está aqui pela primeira vez ou segunda vez e não tem uma Bíblia, eu vou colocar também o texto na tela para que você acompanhe a leitura. E diz assim: o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima! Saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. É interessante entender o contexto dessa parábola, pois nós estamos tão distantes dessa realidade. Hoje os custos de um casamento são tão diferentes, nós não entendemos exatamente qual era a realidade de um casamento no Oriente Médio, na época em que Jesus vivia. Mas o fato era que as famílias, de alguma maneira, combinavam os casamentos. Os casamentos eram, sim, combinados, como em algumas ainda famílias mais tradicionais e famílias do Oriente ainda fazem seus casamentos combinados. Existia um dote. Nenhum pai entregava sua noiva sem saber quanto ele ganharia por isso. Eu estou pensando seriamente nisso. Mas o fato é que essas conversas muitas vezes demoravam. Lendo os comentaristas, eles dizem que aquelas meninas, aquelas 10 garotas, elas eram meninas da idade da noiva. Meninas adolescentes, meninas logo no início da sua juventude. Amigas da noiva, e que se tornaram as damas, essas daminhas como nós temos hoje. Elas se prepararam, elas se vestiram, elas estavam na casa junto com a noiva, a amiga, a melhor amiga, felizes, alegres, pois haveria um casamento, a noiva havia sido prometida em casamento, e elas então estavam ali, todas elas reunidas na casa da noiva. Enquanto isso, a família da noiva estava reunida com a família do noivo. Eles estavam fazendo um acordo sobre o dote. Quanto seria esse valor? E muitas vezes, como bons orientais, gostavam de negociar. Não chegavam em valores rapidamente. Muitas vezes, as conversas demoravam. Era uma conversa dura. Por isso, Jesus diz que demorou. O noivo demorou. Devia ser uma noiva muito valiosa. Era uma noiva que valia muito. E o seu valor foi discutido por horas e horas, horas a fio. A história conta que essas meninas adormeceram. Elas não ficaram, na verdade, paradas. Eu fico imaginando que elas tinham uma correria pelo seu vestido, cabelo, maquiagem. Corre daqui, corre de lá, amarra aqui, amarra ali, prende aqui, segura aqui. Passaram o dia se preparando. Era um dia de muita expectativa. Era o dia do casamento, seria o dia mais feliz da amiga delas. Mas as horas foram se passando. As luzes foram se apagando. Deu 10 horas, 10h30, 11 horas. E toda aquela alegria, toda aquela expectativa foi passando. Elas foram se cansando, com aquele salto alto, todo aquele tempo. Começaram a procurar um belo sofá para se sentar, para se acomodar de alguma maneira, para que elas não amassassem os seus vestidos. 11h30, Jornal da Globo começou. Quem fica acordado até essa hora, hein?
meia-noite e nada do noivo. O texto diz que elas estavam dormindo. Versículo 5 diz assim: o noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. Mas o versículo 26, versículo 6 diz: à meia-noite ouviu-se um grito e o noivo se aproximam. Saiam para encontrá-lo. E o que acontecia naquele momento? Essas meninas, elas tinham umas lâmpadas que para nós vamos entender mais como tochas. Pois elas precisavam abastecer essas tochas com óleo, com azeite, para que elas pudessem sair ao encontro do noivo, e elas vinham com esse noivo, cortejando o noivo, fazendo a sua própria escolta do noivo, até que ele chegasse na casa da noiva. E junto com a noiva, elas saíam então em festa, também nessa corte, indo até a casa do noivo, onde haveria de fato o casamento. Era a grande momento. Tudo que elas fizeram, tudo que elas se prepararam e esperaram, era para esse momento. Elas não podiam falhar. Mas o fato é, e o texto deixa claro, que quando esse noivo chegou e gritaram: saiam para encontrá-lo. Versículo 7 diz que todas as virgens acordaram, prepararam as suas candeias. Aí diz que existia o quê? Aquelas que eram insensatas e não haviam trazido uma reserva a mais de óleo. Mas havia 5 delas que pensaram. Porque na verdade aqui, olha só, a gente talvez não entenda, não era o problema, não era porque o noivo chegou tarde. As candeias precisavam ficar acesas, independente se era tarde ou dia. A questão, o desafio era porque existia um trajeto que precisava ser percorrido, e uma tocha naquele tempo não ficava acesa por mais de 15 minutos. Qualquer caminhada que durasse mais de 15 minutos precisaria ser abastecida. Essas meninas precisariam ter pensado que elas precisariam dessa óleo, independente da hora que o noivo chegasse. O fato é que quando elas perceberam que elas tinham pensado em tudo, no cabelo, maquiagem, roupa, sapato, elas esqueceram o principal. Esqueceram o óleo. E aí deve ser aquela gritaria, todas as meninas falando todas ao mesmo tempo. E o fato é que aquelas que tinham o óleo não deram óleo para as outras, porque disseram assim: olha, se a gente repartir o óleo, não vai ter nenhuma menina para fazer o cortejo, porque nós vamos ficar todas pelo meio do caminho. Então é mais fácil vocês saírem e buscarem quem tem esse óleo, e comprem esse óleo, e a gente vai, mesmo que seja só 5, tudo bem, melhor 5 do que nenhuma. E essas 5 foram. O que Jesus de alguma maneira quer mostrar para nós é que precisamos entender que quando entendemos a realidade da volta de Cristo, é preciso que nós entendamos essa atitude de prontidão. Alguém já viu um bombeiro de plantão de pijamas? Eu lembro que eu era criança e eu estudava num colégio perto do corpo de bombeiros. E esse bombeiro, geralmente o caminhão passava. E passava, como era mais alto que o muro, e a gente olhava e via às vezes o soldado deitado na caçamba, colocando as calças assim, enquanto o caminhão passava. Esses não eram bombeiros preparados. Pois um bombeiro, eles que em plantão, ele está sempre preparado. Ele pode até dormir, mas ele dorme pronto, preparado para sair correndo, para atender a esse chamado. 5 garotas na parábola são chamadas de prudentes. São aquelas que estavam preparadas. Elas eram sábias, porque estavam completamente prontas para a situação e seguiram as recomendações para reservar óleo, para recarregar as suas tochas. É interessante que no texto Jesus chama as outras meninas de insensatas. Insensatas tem a ver com pessoas que não têm sensatez. São pessoas que repetem as mesmas costumes, achando que vai ter um resultado diferente. Isso é ser insensato. Insensatez me lembra muito o livro de Provérbios, quando o
Os grandes sábios evocavam a sabedoria em contraponto à insensatez, pois o insensato é aquele que continua fazendo as mesmas coisas, achando que vai ter resultados diferentes. De alguma maneira, eu ouvindo um comentário do Ed René, o pastor Ed René considera que, de certa forma, isso significa que essas garotas buscaram sabedoria com antecedência. Exatamente como diz no provérbio de número 4, versículo 7, que diz assim: o conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria, use tudo que você possui para adquirir entendimento. Se nós lermos ela na linguagem de hoje, ainda fica ainda mais parecido com a situação que nós estamos vendo na parábola das 10 virgens, quando diz: para ter sabedoria é preciso primeiro pagar o seu preço. Use tudo que você tem para conseguir a compreensão. Pastor, não estou entendendo nada. Jesus disse que ele voltaria. Mas ele também nos alertou que ninguém saberia nem o dia, nem a hora. Quando Jesus conta essa parábola, Jesus está querendo nos dizer assim: olha, vai demorar. E nós que estamos vivendo no presente século sabemos que de certa maneira está demorando. Mas nós precisamos aprender a estarmos prontos. Não adianta a gente sair correndo e quando Jesus voltar, nós precisamos estar prontos agora, nós precisamos estar buscando a sabedoria agora. Não adianta esperar, saber que Jesus voltou para buscar a sabedoria, para comprar essa sabedoria não vai estar mais sendo disponível para ser comprada. Fábio, o que você quer dizer com sabedoria? Sabedoria é discernir todas as coisas, é buscar na palavra, encher-se do Espírito Santo, entender aquilo que está acontecendo, tomar decisões sábias, começar a ver os olhos, as situações que estão acontecendo de uma maneira como Deus olha as coisas. E vamos parar de olhar com os nossos próprios olhos, olhos de cobiça, olhos cheios de desejo, mas começarmos a ver as situações e tudo o mover de Deus sobre a face da terra de uma maneira em que o relógio de Deus continua rodando e apontando para o fim. E nós precisamos estar prontos. Sábios serão aqueles que saberão discernir a volta de Cristo, estarão preparados. Aprendi uma frase com um amigo meu que ele fala assim, que o conforto anestesia a alma. Toda vez que nós temos essa tendência de querer nos confortar, de achar conforto, nós fazemos o melhor possível nas nossas casas, para que as nossas casas sejam as casas mais confortáveis possíveis. Nós queremos e juntamos dinheiro para termos os carros mais confortáveis possíveis. Mas todo conforto nos deixa acomodados, nos deixa mole, nos deixa relaxados, nos deixa com preguiça. Eu não vou sair desse sofá. Hoje eu até estava tirando um cochilo no sofá, e eu estava só olhando o relógio. Eu falei assim, eu preciso levantar para tomar banho, tem culto, tem que levantar para tomar culto. Aí a hora que eu levantei, a Dani falou assim, eu vou tomar banho. Eu falei, poxa, se você tivesse falado que você ia tomar banho, eu ficava mais 5 minutos no sofá. Mas a igreja é assim, nós como igreja, nós somos muito confortáveis, nós vivemos décadas confortáveis. Nunca a igreja brasileira esteve tão confortável como agora. Nunca foi tão confortável se falar que é evangélico dentro de um contexto brasileiro. Por mais que existam todos esses pastores midiáticos que aparecem nas televisões e que falam várias abobrinhas, mas hoje até um status, até bonito dizer que é evangélico. Mas estamos, de fato, conscientes que o noivo vai chegar e que nós precisamos estar preparados, com as nossas tochas preparadas, para quando o anúncio das trombetas tocarem e Jesus voltar, nós estarmos prontos para receber Jesus e apontar Jesus, iluminar Jesus para essa. Se você ler o capítulo 24, não vai ser momentos bons, vai ser tempos difíceis, tempos de guerra, de fome, de catástrofes.
Mas como igreja, nós precisamos estar prontos a viver esse momento de maneira sábia, de maneira pronta. Por isso é tão importante que uma das atitudes que nós precisamos ter é a atitude da prontidão. Jesus termina essa parábola dizendo: portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Um tempo atrás eu recebi uma mensagem de alguém da minha família que andou assistindo uns vídeos de um pessoal que fala que a NASA está promovendo toda uma história. E aí pergunta para mim, né, pastor, ela até me chama de pastor, essa pessoa da minha família. Pastor, o que você acha disso? Eu só assisti 5 minutos daquele vídeo, mas eu falei o seguinte: olha, eu não quero acreditar, mas e se for verdade? É melhor vigiar e orar, é melhor buscar sabedoria. Vamos em busca da sabedoria que existe nas revelações dos textos bíblicos. Nós não queremos ler a doutrina dos últimos dias porque nós temos medo. Nós não queremos saber o fim porque nós sentimos medo. Quando na verdade aquilo tudo foi nos revelado para que a gente tivesse a esperança e fôssemos portadores dessa esperança. Comecei aqui nessa igreja dizendo que como igreja nós precisamos ser uma igreja de fé, esperança e amor. Quando falamos da volta de Cristo, pregamos a esperança. Há esperança outra vez, enquanto a vida há esperança. Só que Jesus não se satisfez em só contar essa parábola. Jesus emenda uma segunda parábola. Jesus, ele percebe que é preciso ainda ajudar os seus discípulos a entender mais uma realidade. Não basta estar pronto. É preciso também que nós entendamos que é preciso ter responsabilidade. E Jesus então continua o texto a partir do versículo 14, e eu vou ler aqui para vocês. Jesus emenda a parábola dos talentos. Muitas vezes a gente gosta de contar a parábola dos talentos em detrimento da parábola das 10 virgens. Mas uma está ligada com a outra. As duas falam de uma mesma situação, mas apontam para duas atitudes diferentes. Se a parábola das 10 virgens nos fala para termos uma atitude de prontidão, a parábola dos talentos nos traz um alerta que nós temos que ter também uma atitude de responsabilidade. O versículo 14, então, diz assim: e também será como um homem que ao sair de viagem chamou os seus servos e confiou-lhes seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente e aplicou-os. E ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas quem não tem, até o que tem lhe será tirado.
e lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Jesus então nos mostra que nessa segunda parábola, a palavra-chave agora é responsabilidade. Se das garotas esperava-se sábia prontidão, dos servos esperava-se responsabilidade para com os recursos que receberam. É interessante, e eu nem sabia disso, porque a gente vai vivendo a vida e vai assimilando os significados. Que talento que nós usamos agora tem a ver exatamente com essa parábola. Talento que nós dizemos que uma pessoa é talentosa, essa pessoa ela tem uma certa habilidade, que talento essa pessoa tem, é de fato por causa dessa parábola. Mas quando essa parábola foi escrita, não tinha esse significado, não havia, na verdade, essa ideia de talento como sinônimo de habilidade. O fato é que talento aqui para os ouvintes de Jesus era uma quantidade em peso de mais ou menos 34 quilos de prata, referente ao salário de um ano de um trabalhador braçal. Poderíamos fazer uma conta talvez de 12 salários mínimos. O fato é que a gente não tem que ficar preocupado com, de fato, esses talentos. Uma coisa interessante que esse texto revela é que o Senhor conhecia os seus servos e sabia quais deles eram mais talentosos do que outros. E de certa maneira confiou 5 talentos, confiou uma quantia maior de recursos na mão de um dos servos, em detrimento do outro que ganhou apenas 3 medidas de prata, e um outro que de alguma maneira o servo já tinha, o Senhor já tinha uma certa restrição. Se ele perder, ele perdeu pelo menos um só. Mas o que Jesus quer nos ensinar é que, assim como esse Senhor conhecia muito bem os seus servos, ele tinha aprendido a reconhecer a capacidade deles, sabia que podia confiar-lhes a sua riqueza. Ao longo dos anos, a própria palavra talento tornou-se sinônimo de habilidade. Esperava-se dos seus servos responsabilidade para com os recursos. A mesma responsabilidade que a igreja tem hoje. Deus, em Cristo, nos dispôs de recursos, de habilidades. Eu creio que é muito mais profundo o significado desse talento, porque nós não é só dom, mas é toda uma gama de recursos, é uma gama de habilidades, de oportunidades, que é dado aos servos de Cristo hoje, que eles precisam usar isso. Não é só para ficar sentado no sofá esperando o noivo, bonitinho, bem vestido, de salto alto, maquiagem e laço. Mas é preciso aproveitar as habilidades colocadas por Jesus a cada um. Nós podemos pensar em pessoas únicas, eu e você, mas podemos pensar também como igreja, que nós somos igreja local, representante de parte desse corpo de Cristo. Sabendo da iminência da volta de Cristo, nós estamos aproveitando as oportunidades, os talentos, os recursos que Jesus tem nos dado. O que temos feito com esses recursos? Temos multiplicado esses recursos? Temos ganho mais pessoas a Cristo? Temos impactado, trazido impacto para a vida de pessoas? Temos ajudado aqueles que estão no fronte, os missionários, aqueles que estão nas esferas menos alcançadas? Estamos ali de alguma maneira aproveitando as oportunidades, estamos aproveitando dos recursos que temos ganho para fazer todas estas coisas? Quando Jesus nos conta essa parábola, existe uma resposta que precisa ser dada. A própria vida é uma dádiva de Deus. E Deus distribui os seus recursos, cada um de acordo com a sua vontade. E a partir disso, nos tornamos responsáveis por desenvolver e multiplicar esses recursos. E nós temos visto que muitos de nós, muitas vezes assim, estamos dizendo, ó dia, ó vida, ó céus.
Nós estamos murmurando sobre as nossas próprias vidas, e Deus nos deu um dos talentos, dos recursos, é a nossa vida, é o ar, o fôlego que temos, é um chamado, como nós temos outros chamados, temos outras vocações, todos nós somos chamados, todos nós temos a nossa vocação. Eu sou diferente do Hernan, como Hernan é diferente do irmão João Silva, mas todos nós somos chamados, somos vocacionados, foi nos colocado recurso, e como igreja, juntos, somos ricos, possuímos recursos, talentos, habilidades, que precisam ser explorados, precisam ser multiplicados. O problema é o medo, exatamente o que aquele servo teve medo. Ele disse: eu tive medo, eu guardei, porque eu conheço o Senhor, sei que é um Senhor severo. Então eu pensei, eu já não sou muito bom, Ele só me deu 1, e se eu perder esse 1 então? E a gente vem com essas desculpas, a gente sempre tem uma justificativa, a gente sempre fala: Senhor, mas você não conhece o governo do nosso país, o Senhor já viu quem é o nosso presidente? Senhor, você já viu como é que está o nosso Congresso? Senhor, você já viu isso, você já viu, você não conhece o meu pai? Senhor, você não sabe quem é meu chefe? Senhor, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Nós temos que entender que é sobre as coisas boas e as coisas ruins. Talvez aquilo de negativo que Deus tem colocado é um recurso que Deus quer que você multiplique, tornando o mal em bem, tornando uma oportunidade de morte em vida. E nós precisamos crer, nós precisamos ter fé. Se voltarmos lá para o capítulo 24, se você está com a sua Bíblia aberta, o versículo 44, nós lemos no começo dessa mensagem, dizia: assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. O versículo 45, 46 diz assim: quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem o seu Senhor carrega dos de sua casa, para lhes dar alimento no devido tempo? Feliz o servo que o seu Senhor encontrar, fazendo assim, quando voltar. Feliz o servo que o seu Senhor encontrar, fazendo assim, quando voltar. Qual é a lição de hoje? Prontidão e responsabilidade. Nós não podemos ouvir essa parábola sem dar uma resposta de alerta, de começarmos a nos preparar, estarmos prontos, mas também sermos responsáveis, não é simplesmente estarmos cheios de sabedoria, discernindo o nosso tempo, mas estarmos aproveitando as oportunidades, multiplicando os nossos recursos, as nossas habilidades, investindo em pessoas vocacionadas, em gente. Eu sonho com uma igreja que deseja a volta de Cristo. Eu sonho com uma igreja que diz: Maranata, vem Jesus. Eu sei que talvez isso ainda não é uma coisa clara e natural para os nossos corações, mas em nome de Jesus eu sonho que o Espírito Santo quebrante os nossos corações, nos traga a angústia que for necessária, para que nós nos tornemos cada vez mais impacientes para que Cristo venha, para que nós possamos sair da nossa zona de conforto, sair dos nossos sofás, acordarmos do nosso sono, enquanto o noivo demora, pois o noivo está demorando, mas Jesus disse que ele demoraria, é fato, e nós estamos vivendo isso, mas nós precisamos sair da nossa zona de conforto, e viver a vida que Jesus deseja que nós vivamos lá fora. Aqui nós enchemos o nosso tanque, aqui nós enchemos as nossas tochas, mas nós vamos acender as nossas tochas lá fora, apontando para Jesus. Maranata, vem Jesus. Não tem nada que esse mundo possa oferecer que seja melhor do que aquilo que Jesus tem para nos dar nas mansões celestiais. Sabe qual que é a grande
mentira da teologia da prosperidade prega o céu na terra. Mas o céu não é aqui. Não existe cidade perfeita. Nós vamos continuar mostrando para Campinas que existe uma cidade perfeita, a cidade que é de vir, a cidade, a Nova Jerusalém, aonde não há preciso sol, pois a presença de Deus, com a sua glória, ilumina toda a cidade. Existe um rio da vida, e a árvore da vida, aquela árvore que nós não tivemos mais acesso, desde que Adão e Eva decidiram comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, essa árvore está de volta na Nova Jerusalém, tendo acesso a todos, dando vida, onde não haverá mais nem dor, nem fome, nem ranger de dentes, mas seremos alegres, satisfeitos, plenos, em nome de Jesus, sem sofrimento nenhum. Essa é a nossa esperança. Por isso nós temos que clamar: Jesus, volte, e precisamos sair dos nossos sofás e acelerar a vinda de Jesus. Porque se o mundo sofre, é por causa que a igreja não está fazendo a sua parte. O mundo sofre e a podridão avança, é porque a igreja não tem feito a sua parte. Jesus nos chamou de sal da terra e luz do mundo. Como crerão se não há quem pregue? Como verão? Que Jesus continue nos ajudando, nos ensinando, domingo após domingo, a sermos de fato verdadeiros seguidores de Jesus. Que possamos aprender através dessas parábolas a mudar a nossa história, a mudar as nossas vidas e trazer impacto para a vida das pessoas que nós amamos, para esta cidade, para o mundo, em nome de Jesus, até que o Rei venha. Essa é a nossa esperança. Amém? Baixe sua cabeça, nós estamos orando. Pai, nós queremos te pedir que o Senhor continue falando aos nossos corações. Às vezes eu mesmo, Senhor, me sinto tão incapaz de entender tudo aquilo que o Senhor espera de nós, e como eu sou incompetente, Senhor, como eu me desvio, como eu me distraio no conforto da minha casa, dos meus bens, e não presto atenção no teu mover, no teu agir. Nos ajude a sermos prontos, ó Pai, como igreja, possamos ser uma igreja em prontidão, também uma igreja responsável, que, Senhor, responsavelmente usa os seus recursos, os seus talentos. E que possamos, Senhor, sermos ansiosos pela volta de Cristo. Senhor, que na nossa boca a palavra de esperança traga também, Senhor, a promessa de que o Rei voltará. Eu sei que os nossos dias não são bons, ó Pai, mas eu clamo pela Tua graça e a Tua misericórdia sobre nós. Preserve, Senhor, as nossas vidas. Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Senhor, usa esta igreja em nome de Jesus. Faça dessa igreja uma igreja sua, Pai. Queremos ser obedientes, queremos ser servos. Por isso continua soprando o Teu Espírito neste lugar. Senhor, sopra o Teu Espírito. Vivifica, Senhor, os nossos corações, as nossas mentes. Nos deixe enxergar, Senhor, aquilo que o Senhor já está enxergando, para que nós possamos, Senhor, ser de fato luz do mundo, sal da terra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Fica de pé, igreja. Apocalipse 25 fala: eis que venho em breve, feliz é aquele que guarda as palavras das profecias deste livro. Versículo 20. Vem, Senhor Jesus, Maranata, vem. E nós sabemos que esse dia que Ele vai vir vai ser um dia de festa, porque nós estaremos junto com nosso Senhor e Salvador. Então nós queremos cantar uma canção para expressar essa alegria, porque um dia a terra vai ver, vai contemplar o nosso Salvador voltando. Amém? Vamos lá. Ele voltará. A gente tem que estar prontos e responsáveis. Aquele que um dia virá.
Ele voltará. Oh, aleluia, para me levar. Oh, aleluia, Ele voltará. Oh, aleluia, para me levar. Uma nova terra me será. Aleluia, onde a paz Nunca se findará. oh, como será maravilhoso contemplar o meu Salvador. Oh, aleluia, oh, aleluia, Ele voltará. Oh, aleluia, para me levar. Oh, aleluia, Ele voltará. Oh, aleluia, para me levar. Oh, aleluia. Amém, igreja. Ele voltará. Aleluia. Pode tomar assento. Nós estamos terminando nosso culto e nós temos alguns avisos e nós queremos lembrar que nesse segundo semestre a nossa igreja tem duas atividades muito importantes e que nós gostaríamos que a igreja seja presente nos dois. Primeiro, no dia 9, 10, 11 e 12 de outubro, no feriado de outubro, nós temos o acampamento de jovens, aonde está custando R$190. Para mais informações pode me procurar minha esposa. É para maiores de 17 anos, é para jovens e universitários, e quem que você tiver, se tem mais de 17 anos, fica à vontade, pode ir, você está mais que convidado. O preletor vai ser o nosso pastor, né? E teremos algumas surpresas lá. Nós também temos o retiro de casais, né? Então, se você quiser também fazer parte, eu quero levar meu filho, vamos dar um jeito, pode levar. Mas nós queremos que você esteja com a gente, será em Serra Negra, nos dias 13 ao 15 de novembro. Para mais informações, também pode procurar o pastor, pode procurar o Dércio, levanta a mão, Dércio aí. Pode procurar ele para ver quanto o valor e como pode fazer para parcelar. E nós também queríamos convidar você para quarta-feira que vem. Todas as quarta-feiras nós estamos tendo reunião de oração. Tem sido uma bênção poder vir expressar seu motivo de oração, nós orarmos juntos, recebermos uma palavra de ânimo no meio da semana e juntos orarmos também pela nossa igreja, pelas coisas que nós temos planejado e que Deus, nós, como a Bíblia fala, nós fazemos o caminho, mas Deus endereça os passos. E nós queremos que você esteja com a gente toda quarta-feira, às 9h30 aqui na nossa igreja, tá bom? Após do pós-lute, todo mundo está... Eu esqueci alguma coisa. O Hernan não esqueceu nada. Mas, na verdade, eu preciso fazer uma convocação. A Primeira Igreja Batista de Campinas, através de seu representante legal, o pastor Fábio Carrenho, convoca todos os membros da igreja para a Assembleia Extraordinária a ser realizada no dia 23 de agosto de 2015, em sua sede, às 10 horas da manhã, em primeira convocação, e às 10h15, em segunda convocação, para a eleição do Conselho de Administração Financeira e Orçamentária, o CAFO. Campinas, 16 de agosto de 2015. Isso precisa acontecer, porque o nosso estatuto assim deseja, mas eu não quero terminar assim. A gente ainda tem quase 3 minutos, 4 minutos, e eu gosto de terminar no horário, não gosto de terminar antes também. Então vamos ficar de pé, nós vamos cantar de novo. Ele voltará. Vamos terminar cantando. Que a nossa igreja seja uma igreja conhecida porque canta Jesus. Que a nossa igreja seja conhecida que uma igreja que canta a volta de Jesus, como ela também cantará, e o coral está aqui, já vai preparar a cantata de Natal. Nós vamos fazer uma cantata de Natal como nunca antes nós fizemos. Nós vamos cantar o nascimento de Jesus todos os domingos de dezembro. Nós vamos fazer aqui desse lugar um lugar que canta Jesus, amém? Vamos lá então. Vamos, palmas.
Ele voltará. Oh, aleluia, para me levar. Oh, aleluia, Ele voltará. Oh, aleluia, para me levar. Uma nova terra será. Onde a paz, onde a paz se me dará. Como será maravilhoso contemplar o meu Salvador. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Ele voltará. Oh, aleluia! Para me levar. Oh, aleluia! Ele voltará. Oh, aleluia! Para só a igreja, só a igreja. Oh, aleluia! Ele voltará. Forte igreja. Oh, aleluia! Para me levar. Mais uma vez. Oh, aleluia, Ele voltará. Oh, aleluia, para me levar. Oh, aleluia. Amém, igreja? Maranata, volta, Senhor Jesus. Que o amor do Deus Pai, a graça do seu Filho Jesus e a profunda comunhão e intimidade com o Espírito Santo nos acompanhe nessa noite, a volta para as nossas casas, durante a semana, até a volta de Cristo Jesus, o Senhor. Amém.